Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem a melhor campanha na era dos pontos corridos depois de 6 rodadas. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o São Paulo mudando de parceiro em seu estádio. E fala sobre a saída de um dirigente que até outro dia mandava muito no São Paulo. E muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já são 6 os treinadores demitidos entre times da Série A do Brasileiro na temporada de 2026. E há mais 4 correndo enorme risco. Sim, a gente pode ter nos próximos dias metade das equipes da primeira divisão com trocas de treinador. É que Corinthians, Santos, Botafogo e Inter não descartam dispensar seus técnicos muito em breve. Dorival Júnior balança pela falta de resultados e por algumas declarações polêmicas. Juan Pablo Vojvoda no Santos corre risco de cair há bastante tempo pela falta de resultados. Martim Anselmi só não caiu ainda graças à multa rescisória que lhe garante o pagamento dos salários até dezembro de 27 no Botafogo, enquanto Paulo Pesolano no Internacional coleciona uma série de resultados ruins. São 3 derrotas seguidas como mandante no Campeonato Brasileiro, algo que nunca havia acontecido depois dos 3 primeiros jogos dentro de casa. Falei de 10 times, de 6 times que já trocaram e de outros 4 que cogitam trocar, certo? Pois saibam que o Rogério Ceni no Bahia já correu enorme risco, especialmente depois da eliminação na pré-Libertadores. Essa possibilidade passou depois do título do Campeonato Baiano e de um bom arranque no Brasileirão. O Grêmio do Luiz Castro também em algum momento cogitou dispensar o treinador português, problema já solucionado depois do Campeonato Estadual. Para falar sobre o São Paulo, que tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos depois de 6 rodadas. O São Paulo mais uma vez venceu o Red Bull Bragantino, segundo triunfo no ano, agora de virada por 2-1 com outro gol de Caleri. Com o resultado, o São Paulo pulou para 16 dos 18 pontos possíveis. E é aqui que vem a informação importante. Nenhum time fez melhor campanha do que o São Paulo desde 2003, quando o torneio passou a ser disputado na era dos pontos corridos, depois de 6 rodadas. O São Paulo tem os mesmos 16 pontos do Palmeiras de 2019, do Corinthians de 2011, do Corinthians de 2017 e do Corinthians de 2010. Essas são as 5 melhores campanhas do Brasileirão na era dos pontos corridos depois de 6 rodadas. São Paulo que, desde a chegada do Roger Machado, tem 2 partidas e 2 vitórias. Ele havia estreado com triunfo na quinta-feira contra a Chapecoense no Canindé. Os 2 próximos jogos antes da pausa para a data FIFA, confronto contra o Atlético Mineiro quarta-feira na Arena MRV e depois contra o Palmeiras como mandante. Registrar que Caleri estava super eufórico com o seu 9º gol em 15 rodadas na atual temporada. O Caleri festejou a liderança, mas pediu pés no chão, afirmando que não há nada conquistado. Você, torcedor do São Paulo, acredita na chance de título do Campeonato Nacional? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Já o São Paulo acaba de mudar de parceiro. O Tricolor tinha para o fornecimento de alimentos e bebidas em seu estádio uma parceria com a F-Gol. Uma enorme confusão, briga na justiça, enfim, um acordo para a rescisão do contrato foi selado. E o Tricolor, depois de conversar com 6 empresas diferentes, optou por fechar com a GSH. Essa empresa vai ser responsável pela realização de serviços de alimentos e bebidas no estádio em dias de jogos e shows. Importante registrar que a estreia deve acontecer já no sábado, nesse final de semana contra o Palmeiras, jogo clássico do Campeonato Brasileiro. Em meio a isso, ou até o fim de semana, o São Paulo está providenciando a retirada de todo o equipamento, além dos alimentos que pertenciam à F-Gol. Esse maquinário vai ser levado por um galpão, à espera de que a F-Gol indique para onde levar todo o material. O São Paulo ganha com a mudança do parceiro. A expectativa é de um aumento de 150% na receita se comparada à F-Gol. E aí, só para fazer uma ilustração importante, São Paulo tem arrecadado cerca de 4 milhões de reais por cada show realizado no seu estádio. Com esse aumento, esse incremento de 150% com comidas e bebidas, dá para dizer que esses 4 milhões vão chegar a pelo menos 5 milhões para cada show realizado no Morumbi. Só para completar o noticiário do time, São Paulo faz mais 2 jogos antes da pausa para a data FIFA. Quarta-feira, em Minas Gerais, contra o Atlético Mineiro. No fim de semana, contra o Palmeiras, dentro do seu estádio. Agora de falar sobre uma saída no São Paulo, Carlos Belmonte, que foi o homem do departamento de futebol durante a maior parte da gestão de Júlio Casares e era o principal nome cotado
para assumir a presidência do São Paulo na eleição marcada para dezembro desse ano, decidiu se afastar da política do clube. Ele acaba de deixar o cargo de coordenador do Legião, importante grupo do Conselho Deliberativo, talvez aquele com mais apoio nesse momento. Belmonte, que foi diretor de futebol durante a maior parte da gestão do Júlio, desistiu de concorrer à presidência ao perceber que perdeu apoio político e força entre sócios. A verdade é que ele se queimou muito pela falta de resultados do time do futebol. Ele acabou sendo dispensado pelo Júlio Casares no fim do ano passado, assim como seus assistentes. E a partir daí, apesar de ter força do Conselho Deliberativo, Belmonte percebeu que se esvaziou entre sócios do São Paulo. Importante registrar que o Belmonte não é a única carta fora do baralho nessa disputa para a presidência. Márcio Carlomagno, que funcionava como uma espécie de CEO do São Paulo e tinha o apoio do Júlio Casares para ser o pré-candidato à presidência, também é outra opção descartada. Tudo se encaminha para que Vinícius Pinotti, que já foi diretor de futebol em outros tempos, seja candidato à presidência. Para completar sobre o São Paulo, registrar que o Tricolor enfrenta o Atlético Mineiro nessa quarta-feira na Arena MRV, com 2 jogadores pendurados e a um cartão da suspensão, por exemplo, ficariam fora do confronto contra o Palmeiras no fim de semana no Morumbi. São eles Alan Franco e Luciano, que não podem levar cartão. Hora de falar sobre o São Paulo, que pegou 74 milhões de reais emprestados em 2 instituições bancárias. Foram 30 milhões de reais no Daicoval e mais 44 milhões de reais no Tricuri. Importante registrar que esses 2 movimentos já estavam previstos no planejamento orçamentário do Tricolor para 2026. Quero contar ainda que há uma possibilidade do Arrim Assis, presidente do São Paulo, captar até 270 milhões de reais ao longo do ano. Essa captação pode se dar através de empréstimos bancários e também via FDIC, mas quanto menos recorrer a bancos, melhor a situação para o São Paulo. A justificativa da diretoria do Tricolor para esses 74 milhões de reais obtidos agora diz respeito a fluxo de caixa. Muita dificuldade com o pagamento de contas que envolvem, inclusive, pagamentos de salários de atletas. E o Arrim Assis chegou ao São Paulo prometendo que não atrasaria mais pagamentos de direitos de imagem. Na temporada passada, sob o comando de Júlio Casares, era uma praxe. O São Paulo atrasar 2 meses, quando estava perto de vencer o terceiro, fazia o pagamento de 1 mês. Só para completar, qualquer pedido de empréstimo bancário precisa da aprovação do Conselho Deliberativo, e essas aprovações têm acontecido com enorme frequência, já era assim com Júlio Casares e seus antecessores. E Caleri vai ou não renovar o contrato com o São Paulo? Dá para dizer que o Tricolor já começa a correr risco de perder um jogador super identificado com o clube e que vive grande fase. O Caleri é o artilheiro do São Paulo em 2026, são 8 gols marcados em 14 partidas. O vínculo dele se encerra em 31 de dezembro e a partir de 1º de julho, o Caleri já pode assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo de graça. Importante registrar que imaginar o Caleri jogando no outro clube brasileiro parece maluquice. O cara tem muita identificação com o São Paulo, com o torcedor, e nunca faria isso. Mas River Plate e Boca Juniors são 2 dos velhos interessados no atleta e já tentaram algumas vezes contratá-lo. No São Paulo existe enorme confiança de que o Caleri terá seu contrato renovado. As negociações já começaram, a ideia do Caleri é ganhar mais do que seu atual salário de R$1.300.000 por mês. A avaliação do Caleri é de que há no São Paulo jogadores ganhando bem mais, como por exemplo o Lucas Moura, R$1.800.000 mensais. O Oscar, enquanto atleta do Tricolor, tinha direito a R$2.300.000. Arrim Assis, Rui Costa e Rafinha tentam convencer o Caleri a estender esse contrato sem um aumento tão relevante assim. O Tricolor já concordou em conceder esse aumento para o jogador. Outro dia, quando perguntado sobre a possibilidade de renovação, Caleri respondeu isso aqui, abre aspas, isso fica para a diretoria, tenho que fazer o meu, que é me colocar à disposição do treinador o máximo possível e tentar fazer a maior quantidade de gols pelo São Paulo. Depois, sobre o ano que vem, a gente vai ter que repensar e falar dia a dia com a diretoria para ver o que eles querem e o que eu quero também. Fala, minha turma, beleza? Mais um giro de notícias importantes, exclusivas e atualizadas para você ficar atento, atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado e informado nos GGs dos bastidores do mercado da bola do São Paulo. São Paulo que é líder do Brasileirão, né? O recordista aí de todos os tempos. Então deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque nesta terça-feira, muito agitado com muita informação do Tricolor Paulista. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!